Liberdade de apreciação. Artigo 326. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Perícias em lugar sujeito à administração militar ou repartição. Artigo 327. As perícias, exames ou outras diligências que, para fins probatórios, tenham que ser feitos em quartéis, navios, aeronaves, estabelecimentos ou repartições militares ou civis, devem ser precedidos de comunicações aos respectivos comandantes, diretores ou chefes, pela autoridade competente. Infração que deixa vestígios. Artigo 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Corpo de delito indireto. Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. Oportunidade do exame. Artigo 329. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Exame nos crimes contra a pessoa. Artigo 330. Os exames que tiverem por fim comprovar a existência de crime contra a pessoa abrangerão: alínea A, exames de lesões corporais; alínea B, exames de sanidade física; alínea C, exames de sanidade mental; alínea D, exames cadavéricos precedidos ou não de exumação; alínea E, exames de identidade da pessoa; alínea F, exames de laboratório; alínea G, exames de instrumentos que tenham servido à prática do crime. Exame pericial incompleto. Artigo 331. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial militar ou judiciária, de ofício ou a requerimento do indiciado, do Ministério Público, do ofendido ou do acusado. Suprimento de deficiência. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Exame de sanidade física. Parágrafo 2º. Se o exame complementar tiver por fim verificar a sanidade física do ofendido, para efeito da classificação do delito, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do fato delituoso. Suprimento do exame complementar. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Realização pelos mesmos peritos. Parágrafo 4º. O exame complementar pode ser feito pelos mesmos peritos que procederão ao de corpo de delito. Exame de sanidade mental. Artigo 332. Os exames de sanidade mental obedecerão, em cada caso, no que for aplicável, às normas prescritas no capítulo 2 do título 12. Autópsia. Artigo 333. Haverá autópsia, alínea A, quando, por ocasião de ser feito o corpo de delito, os peritos julgarem necessária. Alínea B, quando existirem fundados indícios de que a morte resultou não da ofensa, mas de causas mórbidas anteriores ou posteriores à infração. Alínea C, nos casos de envenenamento. Ocasião da autópsia. Artigo 334. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito.
salvo se os peritos, pela evidência dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Impedimento de médico. Parágrafo único. A autópsia não poderá ser feita por médico que haja tratado o morto em sua última doença. Casos de morte violenta. Artigo 335. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem apreciar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno, para verificação de alguma circunstância relevante. Fotografia de cadáver. Artigo 336. Os cadáveres serão, sempre que possível, fotografados na posição em que forem encontrados. Identidade do cadáver. Artigo 337. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, pela inquirição de testemunhas ou outro meio de direito, lavrando-se auto de reconhecimento e identidade, no qual se escreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Arrecadação de objetos. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Exumação. Artigo 338. Haverá exumação sempre que esta for necessária ao esclarecimento do processo. Designação de dia e hora. Parágrafo 1º. A autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência e o exame cadavérico, dos quais se lavrará auto circunstanciado. Indicação de lugar. Parágrafo 2º. O administrador do cemitério ou por ele responsável indicará o lugar da sepultura sob pena de desobediência. Pesquisas. Parágrafo 3º. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou o lugar onde esteja o cadáver, a autoridade mandará proceder às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Conservação do local do crime. Artigo 339. Para efeito de exame do local onde houver sido praticado o crime, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas, até chegada dos peritos. Perícias de laboratório. Artigo 340. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Danificação da coisa. Artigo 341. Dos crimes em que haja destruição, danificação ou violação da coisa, ou rompimento de obstáculo ou escalada para fim criminoso, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. A avaliação direta. Artigo 342. Proceder-se-á à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto de crime. Avaliação indireta. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultem de pesquisas ou diligências. Caso de incêndio. Artigo 343. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado,
para a vida e para o patrimônio alheio, especialmente a extensão do dano e o seu valor, quando atingido o patrimônio sob administração militar, bem como quaisquer outras circunstâncias que interessem a elucidação do fato, será recolhido no local o material que os peritos julgarem necessário para qualquer exame, por eles ou outros peritos especializados que o juiz nomeará, se entender indispensáveis.